Segundo informações do próprio Tyler Joseph, nosso queridão aí de 21 Pilots, Mulberry Street fala aí sobre alguns momentos que ele teve em Nova York com um antigo empresário dele, produtor dele, assim que ele começou a carreira, algo do tipo, algo bem confuso, algo bem estranho, assim, coisa que ele estava fazendo em todas as entrevistas dessa era, sem entregar muita informação, sem dar para realmente entender alguma coisa. Então, já que ele não está entregando informação pra gente, já que ele não está dando informação realmente assim, ó, que nos ajude a entender a narrativa do álbum, o que nos resta é teorizar. E aí, meus consagrados, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Pra você que não me conhece ainda, prazer, meu nome é John, então já se inscreve aqui, me ajuda a chegar nos 50k, a realizar esse sonho de princeso que eu tenho. Só clicar no botão vermelho aí embaixo, se inscrever e ó, tudo certo. Deixa o teu like também, depois comenta, compartilha, faz tudo o que puder para me ajudar a chegar para mais pessoas, beleza? Agora, sem mais enrolações, vamos para esse assunto. Só que ainda tem uma enrolaçãozinha aqui, na verdade, que é, se tu é novo na fanbase, se tu não conhece muita coisa sobre 21 Pilots, tem uma playlist aqui no comentário fixado com todos os vídeos que eu já fiz aí sobre essa nova era, sobre esse novo álbum deles, e lá nessa playlist tem também um vídeo com um resumão para quem nunca acompanhou essas teorias de 21 Pilots e precisa entender aí o mínimo para começar a entender tudo isso aqui. Então essa playlist serve tanto para ti que está começando agora, quanto para quem não está começando agora, mas quer ver aí as minhas teorias sobre as músicas desse álbum do Escamado e Geladinho. Agora sim, como eu falei ali no início do vídeo, o Tyler falou em entrevista, eu nem sei em que entrevista que ele falou isso, na verdade, porque eu vi isso no vídeo do Pop Song Professor, de que essa música fala aí sobre um momento dele em Nova York, lá nessa região meio italiana de Nova York, que é onde fica Mulberry Street, com um antigo empresário, produtor, alguma coisa dele, de quando ele tinha recém saído de Ohio, enfim, gente, uma coisa bem confusa, talvez porque eu não entendo inglês, né? Mas mesmo quem entende inglês, ele não entregou nada sobre o conceito da banda, sobre a história desse álbum e do que essa música pode entregar. E justamente por isso eu já vou ser bem sincero aqui com vocês, eu não consegui teorizar muito em cima dessa letra, eu não consegui, quer dizer, eu consegui entender pra mim, sabe, na minha visão, no meu sentimento com a música, mas eu não consegui criar uma teoria que realmente faça sentido pro universo. Eu vou passar aqui algumas coisas para vocês, é claro, mas eu conto com a ajuda de vocês aí nos comentários também pra gente se ajudar, porque essa é uma canção bem confusa, digamos assim. Deixa eu tirar essa coisa que tá me irritando aqui já. Essa música é a que tem a vibe mais musical realmente do álbum, tanto é que na live teve vários dançarinos e tudo mais ali, digno de um espetáculo da Broadway, que por sinal a Broadway fica bem perto da Mulberry Street. Algumas coisas que eu vou citar aqui, como eu já falei também, eu vi no vídeo do Pop Song Professor, e lá no vídeo dele ele fala que essa vibe de musical nela é justamente algo que se encaixaria com a história de moleque que saiu de Ohio e tá ali em uma das maiores cidades do mundo e mais tumultuadas, indo viver o seu sonho, e realmente faz sentido ele ter essa vibe por conta disso. Mas agora, esquecendo um pouco do que o Pop Song Professor falou e desse conceito, dessa história e dele ter ido para Mulberry Street e tudo mais, indo para a letra, ali no primeiro trecho ele fala mais ou menos o seguinte: mantenha sua felicidade, não há nada de errado nisso. Guarde seus dias ensolarados, nos deixe na chuva. Amarre cordas nas nossas mãos e pés para atrapalhar seus planos. Pode ficar com os fins de semana, nós viveremos entre eles. Fique com seus comprimidos, poupe seu fôlego e nunca se esqueça. Aqui nessa parte, no que eu peguei, no que eu senti dessa música, ele tem uma pegada crítica bem ao estilo de Trent. Claro que musicalmente totalmente diferente, e principalmente totalmente diferente da faixa que eu comparei, que seria com Neon Gravestones. Tá, lá em Neon Gravestones era uma coisa mais triste, mais sad, porque a vibe daquele álbum era assim, e lá era uma crítica direta à indústria da música, justamente para vários artistas aí que já tiraram as suas próprias vidas. E aqui, como eu falei, é uma música mais alegre, mais musical, realmente parecendo uma peça musical, e que traz uma crítica não à indústria da música em si, mas na indústria em geral, se é assim que eu posso falar, na vida em sociedade no geral, principalmente em grandes metrópoles como é em Nova York, onde fica a Mulberry Street, onde ele teve essa experiência, onde ele possivelmente foi para uma cidade daquela estrutura pela primeira vez,
que as pessoas estão sempre correndo, sempre sem tempo, comendo na rua. Aqui em São Paulo é assim, eu não sabia que a vida numa cidade grande era assim, até viver numa cidade grande, até viver aqui em São Paulo, que eu ando, bem dizer, almoçando na rua. Mas apesar de esse primeiro trecho ser fácil de compreender, ele também é difícil, porque é difícil encaixar ele na narrativa do álbum ou coisa do tipo. Eu lendo isso, eu penso que é uma comparação entre as pessoas aí que têm a sua maioria dias bons e as pessoas que têm seus problemas psicológicos, mas que, ao mesmo tempo, mesmo essas pessoas que têm seus dias bons, não estão tão bem assim, até porque ali logo no fim do trecho ele fala sobre ficar com seus remédios, ficar com as suas pílulas. Então é como se ele tivesse uma experiência de alguém que reclamou, sabe, de algum problema dele, de algum momento ruim dele, alguma coisa do tipo. E ele diz, cara, beleza, eu tenho meu problema, tu tem o teu, mantenha os teus dias ensolarados, pode viver aí nos teus finais de semana, nós que temos problemas, nós vivemos durante a semana, nós vamos viver no meio disso, algo do tipo aí que ele fala aí, né? Então, pra mim, me passa muito a sensação de que talvez tenha sido essa a experiência dele. Como eu falei, é uma coisa extremamente difícil de se analisar, de se criar uma teoria sobre, mas se tu parar pra ler a letra, tu vê que é essa vibe de tipo... alguém que não consegue entender o outro, sabe? O porquê que aquele outro tá nos dias chuvosos enquanto tu tá nos teus dias ensolarados, ou até mesmo as pessoas que se culpam por estar sempre alegres e saber que tem pessoas que estão passando por momentos tristes e difíceis. Enfim, é uma das letras mais complexas que eu já vi de 21 Pilots, e justamente por isso eu não consegui elaborar uma grande teoria ou algo realmente muito foda sobre isso e todo o universo deles. E como eu falei, essa experiência dele aí em Nova York e tudo mais, ele meio que tá ali se justificando ali de tipo, pode ficar com seus fins de semana, nós viveremos entre eles. E logo em seguida ele até fala, fique com os seus comprimidos, justamente porque essas pessoas que vivem em cidade grande, em metrópoles iguais Nova York, por mais que tenham uma boa saúde mental, meio que precisam disso para aguentar toda a pressão dessa cidade grande. Então meio que beleza, a letra é uma coisa bem difícil de se compreender, mas mesmo as letras que são difíceis de entender, que tem várias nesse álbum que são assim, principalmente porque a gente está bem no início, né? Não tem muita coisa ainda que entregue, a gente está falando isso desde quando saiu Shy Away, né? Mas ainda tá um pouco difícil de entender tudo, só que tem algumas coisas que intrigam bastante em Mulberry Street. Em primeiro lugar, porque o lyric video dela, aqueles vídeos que eles postam no canal deles, né, só com a letra da música, é o único lyric video que não tem nenhum elemento da narrativa de 21 Pilots. Não tem a capa do álbum, não tem o dragão, não tem nem o Tyler e o Josh em fotinhos passando ali, que é coisa que tá acontecendo em quase todos os lyric videos, sabe? Não tem nada. Não tem... A letra deles é diferente, sabe? A caligrafia que é usada ali é diferente, eu não sei explicar. Ele não traz elementos que realmente ajudem a entender a narrativa. É só uma coisa meio estética ali, aquelas nuvenzinhas, aquelas gotas que parece sangue, parece tinta, sei lá o que é aquilo. Esse é o primeiro ponto que eu fiquei meio intrigado do porquê que não tem nenhum elemento ali. O segundo é que lá no site da Live, lá na Live Stream Experience, tem um lugar lá que tu vai explorando o Dema e tu vai vendo as letras, né? Tu vai vendo papéis com as letras na parede e tudo mais. E onde tu encontra Mulberry Street, só tem uma página, ou pode ser que tenha outras e eu não achei, mas eu só achei uma página de Mulberry Street, que tá ali presinha com uma fita amarela, que a gente sabe que representa a Era Trent, e tem uma barata perto dessa folha. Só que se tu ir para um outro ponto dessa mesma sala que tá a folha, para uma outra câmera, né, um outro ponto de visão, tu vê que ao redor daquela barata tem um círculo de milhares e milhares e milhares de baratas, tipo, só observando ela, sabe? Que é outra coisa que me deixou muito intrigado, o porquê disso. Por que que aquela única barata tá ali sozinha com o papel de Mulberry Street? Cadê o resto da letra de Mulberry Street? Por que que todas as outras estão formando um círculo enorme ao redor dela? E isso foi outro ponto que me deixou curioso. E por último, de pontos assim que me deixou curioso sobre essa faixa, é que lá na live stream, no dia 21, quando tocou Mulberry Street, o Tyler tá ali dançando no meio da rua, cantando e tal, até porque, como a gente já falou aqui,
É uma vibe bem musical, bem de peça musical mesmo, e é a música mais musical da live também. Todo mundo tá paralisado, a única pessoa que se move ali é o Tyler e o Josh na bateria. E depois que o Tyler entra de novo numa salinha, toca o pianinho e sai, todo mundo tá se mexendo e realmente fica bem musical, assim, bem High School Musical, digamos assim. Então, o que isso significa, sabe? Por que ninguém tava se mexendo até aquele momento? Qual é a mensagem dessa letra? O porquê disso? Fora vários easter eggs que tem nesse momento, que tem easter egg do Ned, tem easter egg daquela sigla FP, tem easter egg do Trash, tem easter egg do código de violação de Clancy lá, de quando o site foi deletado, dessas coisas tudo. Então, é uma faixa bem enigmática e todos os elementos que tem nela são enigmáticos. Então, como eu falei, eu não consegui teorizar muito em cima disso, mas tem ainda uma última parte da música que fala o seguinte: não há céu ensolarado até que você finalmente perceba que todo mundo depende de drogas sintéticas, eles encontram alguém para prescrever. Ou seja, aqui na minha visão, na forma que eu leio essa música, ele está querendo dizer que por mais que aquelas pessoas que não têm problemas demonstrem que não têm problemas, não existe essa pessoa sem ter problemas se ela não tiver uma medicação por trás, se ela não tiver uma ajuda por trás ou qualquer coisa do tipo. E sempre que eu falei de saúde mental aqui no canal, eu sempre falei, cara, qualquer pessoa deveria fazer terapia ou coisas do tipo, mesmo que tu ainda não tenha surtado. Um dia tu vai surtar, e nesse momento que tu surtar, já é bom tu ter esse apoio, né? Então eu acho que é meio que isso que ele fala aqui. Não existe um dia ensolarado sem tu ter essas pílulas por trás, sem tu ter essas drogas sintéticas, que no caso eu acho que é uma referência à medicação ou coisas do tipo por trás. Então é meio que isso. E para encerrar agora de verdade, a Mulberry Street, uma coisa que é importante ressaltar para vocês, ela é uma rua de Nova York e tal, como eu já falei para vocês, só que lá no século 17 e 18 ela era conhecida como a Rua do Matadouro. E por que ela era conhecida dessa forma como Rua do Matadouro? Porque nessa rua tinha um matadouro. Só que não é tudo. O dono desse matadouro era o prefeito de Nova York naquela época, e o nome desse prefeito era Nicholas Bayard. Ou seja, temos mais um Nicholas aí na história, fora o Nicholas Burbach. Tyler tá achando vários Nicholas aí para encher a nossa cabeça. Nicholas Bayard, como eu falei, ele era prefeito de Nova York, teve toda uma treta lá de que ele foi condenado, só que antes de ele ser condenado, tipo, ele foi condenado à morte, só que antes de chegar o dia da morte dele, acabou que o juiz que tinha decretado a morte dele faleceu e ele não precisou mais morrer. Enfim, gente, uma confusão. E ele era senhor de escravos. Olha, era uma treta. Esse cara era podre, tá podre. Mas enfim, isso foi tudo que eu consegui reunir aí sobre a Mulberry Street. Eu espero que vocês consigam aí me dizer alguma teoria que eu acho interessante, porque eu realmente estou bem perdido nessa letra. A próxima é Never Take It, eu não sei qual é a próxima, mas a próxima sai na segunda-feira, então já fiquem bem ligados, bem espertos, porque se a próxima realmente for Never Take It, que eu vou analisar, tem bastante coisa interessante nela, e é isso. Muito obrigado para ti que assistiu o vídeo até aqui, o teu apoio é muito importante, tu assistiu o vídeo até aqui é muito importante. E para eu saber que tu veio até aqui, comenta, sei lá, batata frita, que é a minha comida favorita da vida, tá bom? Só para eu saber que tu chegou até aqui. Beijão do gordo, até segunda e tchau!